Bom, agora nós vamos responder a algumas questões referente à apostila 9, Teoria Geral do Crime, parte 2, fato típico. Questão de número 1. Sobre a teoria geral do crime, mais especificamente a respeito do fato típico, assinale V ou F. Pela teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni, conclui-se que não podemos considerar como típica uma conduta que é fomentada ou tolerada pelo próprio Estado. Está corretíssima essa questão. Essa teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni é o caso do oficial de justiça que vai na casa de alguém pegar um carro no qual ele não efetuou o pagamento do financiamento e o banco quer o de volta. Então, se essa conduta não fosse tolerada pelo Estado, seria um furto ou até um roubo, né? Se usasse de lesão ou grave ameaça. Então, essa primeira está correta. Então, tipicidade de conglobante de Zaffaroni é o exemplo que eu uso muito, é do oficial de justiça que vai na casa de alguém recuperar o veículo que o banco quer, né? Se fosse outra pessoa que não fosse oficial de justiça, não estivesse amparado pela lei, seria considerado um crime. Segunda, da número 1. Nos crimes materiais, o resultado naturalístico é dispensável à consumação. Não. O resultado naturalístico é indispensável nos crimes materiais. Nos crimes formais que ele é dispensável, e nos de mera conduta nem sequer prevê um resultado. Vamos para a terceira da 1. É preterdolosa a lesão corporal quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, ainda que eu tenha iniciado de forma culposa. Errado. O agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo é tipificado como crime doloso. Dolo direto, quando ele quis o resultado, e dolo eventual, quando ele assume o risco de produzi-lo. Então, não é errada essa questão. E preterdoloso é aquele crime que tem culpa no antecedente e, como consequência, terá o dolo no antecedente e culpa no consequente. Depois nós vamos ver alguma questão ligada ao preterdolo. Outra. A omissão será penalmente relevante quando o agente, encontrando-se em posição de garantidor, deixa de agir, podendo fazê-lo, desde que tal omissão seja causa adequada do resultado, segundo o juízo normativo da imputação. Está corretíssima essa questão. Se ele tem o dever de agir e ele omite em ajudar, em agir, em evitar o resultado, ele será penalmente incriminado por omissão, crime de omissão. Outra, exclui a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool por substância de efeito análogos. Errado. Não se exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária, a não ser se fosse involuntária, alguém obrigasse alguém a tomar o álcool e ele realizar alguma conduta criminosa. Esse aqui é o caso se fosse também, nesse caso, a hipnose, o sonambulismo, é uma causa de ausência de conduta, descrita no estado de inconsciência, tá bom? Outra. O cidadão A percebe seu filho B se afogando em piscina particular e, podendo agir concretamente sem risco pessoal, deixa de realizar o salvamento, com o resultado de morte da criança B. A responde por omissão de socorro?
Sim, responde. Ele tem o dever de cuidar do filho. Está no artigo 13, parágrafo 2º, se eu não me engano, a linha A. Outra, crimes omissivos impróprios. O agente tem dever legal de agir para evitar o resultado, mas se omite dolosamente. Essa está correto. Está correto. O crime omissivo impróprio, o agente tem dever legal de agir. É o caso da anterior também, do cidadão A que persegue seu filho. Ele tem o dever de agir. O crime de omissivo próprio é o caso que vale para toda a sociedade. Não está determinado para quem deve agir. Não é os garantes, considerados garantes, e sim para qualquer sociedade. Então, um exemplo de crime omissivo próprios para toda a sociedade é o de omissão de socorro, que qualquer um pode ser sujeito ativo dele. Outra, o crime omissivo próprio é o dever genérico de agir opõe-se a todos, é o que eu expliquei na anterior, correta também. 2. Helder, policial civil, entrou no condomínio onde reside à noite, tendo se deparado com um jovem correndo na direção de seu carro com uma arma na mão. Diante disso, acreditando estar diante de grave ameaça, Helder sacou sua arma de fogo e desferiu um disparo na barriga do jovem, gerando lesão corporal grave. Posteriormente, fora constatado que naquele momento adolescentes que residem no condomínio estavam brincando de paintball e que a arma na mão da vítima era de brinquedo. Diante do exposto, assinale a alternativa que indica o correto enquadramento da conduta de Helder. Letra A. Erro de tipo permissivo. Corretíssimo. É um erro de tipo. Nos erros de tipo, exclui o dolo, mas pune por crime culposo, no caso de Helder. Ele teve a falsa percepção da realidade. Pensou que a arma que estava na mão da criança, do adolescente, do jovem, era uma arma de verdade. Então ele teve erro de tipo com falsa percepção da realidade. Então tá. Três. Os crimes em que o tipo penal descreve a conduta e o resultado naturalístico, necessária modificação do mundo exterior, sendo indispensável a sua ocorrência para haver consumação, são denominados, no caso que falou, descreve a conduta e o resultado naturalístico, então trata-se de crimes materiais, letra C. Os crimes de mera conduta, ele requer uma conduta e não descreve qualquer tipo de resultado. É só a mera conduta. Por exemplo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. E os crimes formais, a consumação independe do resultado. Esse resultado pode ou não ocorrer. E os crimes materiais possuem a conduta e o resultado. 4. Entende-se por crime formal aquele que letra A, que se consuma mesmo que não se verifiquem algumas possíveis consequências decorrentes da ação típica. E letra B, que se consuma com a decorrência do resultado naturalístico da ação típica. O crime formal se adequa certinho na letra A, que se consuma, mesmo que não se verifique algumas possíveis consequências decorrentes da ação típica. A consumação independe de um resultado. Esse resultado pode ou não ocorrer. Então, crime formal, letra A. A B é típico do crime material, que tem a ocorrência do resultado naturalístico. Quinta, assinale a opção que indica a teoria segundo a qual a conduta é um movimento corporal voluntário, sem finalidade específica, que produz uma modificação no mundo exterior perceptível pelos sentidos.
Letra A, tá lido, letra B, tá? Teoria causalista, teoria finalista ou teoria social da ação? No momento que ele colocou sem finalidade específica, então se encaixa na teoria causalista. Na teoria final, se fosse teoria finalista, teria uma finalidade específica. O agente teria uma finalidade por ele já pensada. E na teoria social da ação, iria falar sobre um cunho social, uma coisa que leva à sociedade. Então, nesse caso, teve um movimento corporal voluntário, produziu uma modificação no mundo exterior perceptível, mas não tinha finalidade específica. Esse do teoria causalista é o caso da pessoa que está dirigindo, respeitando o limite de velocidade, e uma criança escapa da mão da mãe e adentra no meio da rua. Então, no caso da teoria causalista, ele seria penalizado, responsabilizado. E na teoria finalista, nesse mesmo exemplo, ele não teria cometido, se responsabilizado, porque ele não tinha as finalidades de atropelar e matar essa criança. 6. Nos crimes pré-dolosos, o elemento subjetivo é caracterizado A, pela culpa consciente, B, pelo dolo eventual, C, pelo dolo na conduta antecedente e pela culpa na consequente, e D, pelo caso fortuito. Bom, dessas 4, o caso fortuito não se encaixa. O crime pré-doloso, sempre pensar em pré-doloso, sempre terá dolo no pré, dolo no pré, dolo no antecedente, e o resultado que ele não esperava é a culpa no consequente. Ele tem dolo de fazer uma lesão corporal em alguém, daí começa a socar a cabeça da pessoa, da vítima, e com esses socos na cabeça, a vítima vem a falecer por traumatismo craniano. Então, o dolo dele era a lesão, mas a consequência do crime foi a morte da vítima. Então, ele teve culpa nessa morte. 7. Cada uma das opções a seguir apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de crimes dolosos e culposos. Assinale a opção que apresenta a assertiva correta. A. Márcia agiu com a intenção de causar um resultado, o que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Nesse caso, a conduta de Márcia é considerada culposa? Não, pois ela tinha dolo, tinha intenção de causar o resultado. Então, é um crime doloso. Errado. B. João agiu assumindo o risco de produzir um resultado criminoso, o que não aconteceu por circunstâncias alheias à sua vontade. Nesse caso, ele cometeu o crime culposo? Não. Está errado. João, ele assumiu o risco de produzir um resultado criminoso. É um crime doloso. A diferença de Márcia da letra A para João da letra B é que Márcia agiu com a intenção de causar o resultado. É um dolo direto. Na B, João agiu assumindo um risco de produzir o resultado. Então, é um crime doloso, mas um dolo eventual, porque assumiu um risco. Letra C. Antônio, não desejando a ocorrência de um resultado, causou por negligência. Nessa hipótese, está caracterizada a conduta culposa, que só será punido se houver previsão legal específica. Está correta a letra C. Falou em negligência, que é um não fazer, é uma conduta negativa. Não tomou os cuidados devidos, neste caso. É negligência, imperícia, imprudência, é sempre crime culposo.
Imprudente é um agir, é uma ação positiva. Ele fez algo que ele deveria ter cuidado ao fazer. A negligência, ele não tomou os cuidados ideais para realizar um ato. E a imperícia, erros de ofício, profissão, ele não tinha o conhecimento para aquela cirurgia. Por exemplo, um cirurgião cardíaco não usou certos conhecimentos para fazer uma operação de coração numa pessoa e veio a falecer. E não tomou a atenção que deveria ter tido. Então a C é correta. Só para ver a D e a I. D. Carlos, com a intenção de lesionar a integridade física de Marcos, desferiu contra ele uma série de socos na cabeça, o que gerou traumatismo craniano e, alguns dias depois, a morte da vítima. Nessa situação, ele só responderá pelo resultado que agrava a pena se houver causado dolosamente. Esse é o que eu tinha explicado no crime prazer doloso para vocês. Ele tinha a intenção de lesionar, dolo, mas, como consequência, gerou traumatismo craniano e veio falecer a vítima. Então, culpa no consequente. Letra E. Gabriela agiu prevendo um resultado e assumiu o risco de produzi-lo. Neste caso, o dolo de Gabriela é classificado como direto, pois houve a previsão do resultado danoso. Não. O dolo direto é quando ele tem intenção de causar o resultado. Falou em assumir o risco de produzi-lo, é dolo eventual na letra E. Então é isso, tá? Mais uma vez, muito obrigado.